Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E o Café com Política traz hoje aqui um assunto que a gente já trouxe, na verdade, na semana passada, mas a gente vai continuar repercutindo, que é o pedido de afastamento do vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Wellington Magalhães. A gente recebeu aqui o presidente da comissão, que vai avaliar esse pedido, mas hoje a gente está trazendo aqui, está recebendo o Maurício Marques, que é secretário-geral do PPS em Belo Horizonte, porque o PPS também entrou com pedido por esse afastamento, não foi, Maurício? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Del, obrigado. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. O PPS decidiu há 2 semanas apresentar esse pedido de cassação do vereador, levando em conta que a lei orgânica de BH faculta, aos partidos políticos esse direito e essa responsabilidade com a população de fiscalizar, as atitudes dos nossos vereadores. Como nós temos reuniões quinzenais no partido, a militância apresentou esse pedido de que nós intervíssemos nesse assunto, e a direção do partido decidiu por solicitar à mesa diretora que abrisse o processo de cassação do vereador Wellington Magalhães, do PSDC. E, Maurício, diante disso, vocês têm conversado com outras legendas também em Belo Horizonte? Houve uma conversa com outros partidos que, de repente, tivessem um ponto de vista parecido com o PPS? Rodrigo, infelizmente, nós não tivemos nenhum tipo de manifestação dos outros partidos oficialmente favoráveis à cassação do vereador Wellington Magalhães. O que é até estranho, porque pelo tempo que o processo dele começou, foi no dia 8 de abril que ele foi feita a solicitação da prisão preventiva dele, nenhum outro partido se manifestou pela cassação do vereador, o que é um fato estranho, se levarmos em conta que o vereador tem um histórico de um comportamento, já foi cassado num outro mandato dele como vereador, tem um histórico aí de falta de decoro com o comportamento dele político, com a atitude dele dentro da Câmara Municipal. Então nos estranha muito que outros partidos não tenham se posicionado pela cassação do vereador, Ô Maurício, esse pedido de cassação que deu origem a essa comissão, como eu disse, que a gente já recebeu o presidente aqui na semana passada, sim, ele atende a um pedido que foi do advogado Mariel Marra, que inclusive foi o mesmo que entrou com o pedido de impeachment do governador Fernando Pimentel. Você disse no início da entrevista que isso cabe aos partidos. Tem diferença, por exemplo, porque na Câmara Municipal o que está se pedindo é a cassação de um vereador, Na Assembleia é um impeachment. É permitido que qualquer pessoa entre com esse pedido. Sim. Essa questão da Câmara Municipal, a cassação de um vereador, tem diferença nesse caso? E então pode ser que esse pedido que o advogado Mariel Marra fez, que ele não tenha prosseguimento? Pois então, a gente está aguardando a resposta aí da comissão formada pela Câmara Municipal. O artigo 79, parágrafo 2º da Lei Orgânica de BH, que fundamenta o pedido de cassação dos vereadores, ele faculta à mesa diretora e aos partidos políticos legalmente constituídos a solicitação de cassação dos mandatários, tanto do Legislativo quanto do prefeito. Nós estamos aguardando a resposta da Câmara Municipal sobre esse pedido do advogado Mariel Marra, e caso ele não tenha prosseguimento em função da origem, ter sido um advogado, o PPS vai manter o seu pedido de cassação do vereador, que são por motivos muito semelhantes, no caso aí a falta de decoro do parlamentar. E diante até desse silêncio dos partidos, diante ainda da resposta que falta chegar da comissão que você está apontando aqui para a gente, Maurício, eu te pergunto, na sua avaliação, a situação do vereador Wellington Magalhães na Câmara, de maneira geral, pode ser positiva? Ou seja, esse processo de cassação pode não prosperar diante disso? Olha, Rodrigo, a gente não pode saber o que está passando na cabeça dos vereadores, A gente sabe que o vereador em questão tem um comportamento que é absolutamente reprovável para a vida pública, para a vida política. E serve até como exemplo para que a população comece a perceber como determinadas pessoas não podem exercer cargos públicos, não têm a menor condição de serem representantes da população.
Esse senhor já foi cassado uma vez, já teve um comportamento reprovável, recebeu uma segunda oportunidade da população, né, da comunidade que ele representa, do eleitorado que ele representa, e outra vez se vê envolvido em questões que são absolutamente reprováveis para uma vida política, né, para uma pessoa que tem uma personalidade pública. Tem 45 processos, tem indiciado em 45 processos. Né? Então, isso é uma situação que não é condizente com o papel de um vereador da cidade de Belo Horizonte. Na sua avaliação, por que ele continua, então, como vereador, ele consegue se manter, até eleitoralmente falando? Olha, aí a gente vai ter que entrar numa questão muito mais complexa, que é o sistema eleitoral, né? Acho que as pessoas ainda não perceberam como é fácil para um político, e aí eu não estou citando eles especificamente, mas citando qualquer outro político desse meio, um político se manter no sistema, né? A gente tem um sistema eleitoral que permite que pessoas corruptas, pessoas publicamente condenadas, se reelejam de uma forma razoavelmente tranquila, né? Sem muita pressão. As pessoas ainda não perceberam o papel que os partidos têm, né, na hora do processo eleitoral, a importância que tem você avaliar um partido político, a importância que tem você cobrar dos partidos políticos os candidatos que eles lançam, né? Então, uma pessoa como o Wellington Magalhães consegue se movimentar no sistema partidário sem muita pressão, porque não existe uma cobrança da população em cima dos partidos, né? A que ele se filia, o que ele participa. Nós estamos conversando aqui com o secretário-geral do PPS de Belo Horizonte, Maurício Marques, ele que veio falar com a gente sobre o pedido que o partido fez na Câmara Municipal para o afastamento do vereador Wellington Magalhães. Mas um pedido já havia sido feito por um advogado e eu pergunto, Maurício, tem uma previsão de quando a comissão ela pode decidir por essa continuidade do processo a partir do pedido feito pelo advogado? Olha, eu dei uma revisada no regimento interno da Câmara e esse processo pode levar até 90 dias, né? No período total, desde a apresentação do pedido. Tem aí um prazo que é para formação da comissão que vai analisar, tem mais um prazo aí para apresentação da defesa como o pedido foi aceito pelos vereadores para ser analisado. Tem aí um prazo para que o advogado, os representantes do vereador apresentem a sua defesa. Depois tem mais algumas audiências. Eu sei que o processo todo pode durar em torno de 90 dias. A gente espera, então, que a Câmara se pronuncie favoravelmente à cassação do vereador já a partir desse pedido, né? Mas o PPS não vai retirar o seu. E qual a sua opinião em relação a esse prazo de 90 dias? A gente está falando aí de 3 meses para se definir isso. Olha, Rodrigo, eu acho que toda pessoa tem direito a se defender, né? A gente não pode tirar esse direito do vereador em questão. Mas realmente o prazo é razoavelmente longo, né? Levando em conta que a Câmara, os vereadores só têm audiências durante 15 dias por mês, né? Eles não trabalham, eles não têm que ir a plenário nos outros 15 dias. Eles ficam por conta do trabalho interno da Câmara ou trabalhos de representação nas suas bases. Então, fica muito nítido que esse prazo poderia ser menor, que a Câmara, em função da gravidade da situação, poderia, inclusive, fazer sessões extraordinárias para poder acelerar esse processo. O representante do PPS na Câmara é o vereador Pedrão do Depósito, que Sim. A gente falava sobre ele um pouquinho antes de começar a entrevista. Partindo disso aí, que você disse que eles poderiam agilizar essas audiências, por exemplo, até como forma de defender o pedido do PPS, o vereador ele tem, por exemplo, tentado conversar com a presidência ou com os demais líderes das bancadas na casa para tentar agilizar esse processo? Olha, o vereador Pedrão tem representado o partido nessa questão, mas, infelizmente, isso depende agora de respeitar o prazo já instituído pela Câmara, né? Infelizmente, ele não pode pedir que esse prazo seja diminuído. O que a gente tem conversado é sobre a possibilidade de fazer uma revisão desse processo, né? Dessa forma que é feito o processo de cassação dos vereadores, de forma que ele seja mais ágil e responda à população de forma mais rápida, né? Para que as pessoas possam perceber que há uma cobrança, que não fica impune esse tipo de crime, né? Dá muita impressão, num prazo de 90 dias, que o assunto se esquece, né? Que o assunto
Muitas vezes acaba acontecendo mesmo, né? Outras coisas vão ali se sucedendo, vão acontecendo. É a velha história de deixar a poeira baixar, né? Com 90 dias parece que o assunto nem existe mais. Mas não é um assunto qualquer, né? Trata-se de um vereador preso que foi presidente de uma casa legislativa e de uma acusação seríssima, né? E nem pode ser tratado assim, né, Delma? Como um assunto qualquer também. Exatamente. Ao longo desse período, por mais longo que seja, né? Inclusive, uma das funções nossas aqui, um dos objetivos desse quadro Café com Política é levantar essas questões também que a gente julga e são absolutamente importantes para o debate democrático da cidade mesmo. Ô Maurício, eu queria falar um pouquinho com você também a respeito de eleições. A gente está vivendo aí já um período pré-eleitoral, pré-campanha. O PPS de Belo Horizonte, especificamente, o partido em Belo Horizonte tem nomes apresentados como pré-candidatos a deputados estaduais, pré-candidatos a deputados federais. Qual o objetivo do partido? Existe um número, uma meta a ser atingida pelo PPS? Olha, Rodrigo, nós vivemos um ano em que o processo de reforma política que a gente está sendo imposto aí, faz com que os partidos se preocupem principalmente com as suas chapas de deputado federal, né? Então o PPS tem feito todos os esforços através da sua direção estadual, né, na pessoa aí do nosso presidente, o Raimundo Benoni, e do secretário-geral Eugênio Mansur, de construir uma chapa de deputado federal que seja competitiva e que garanta a permanência do partido na Câmara Federal, né? Não, então, a nível nacional, o PPS, ele, em março, eu acho, aprovou ali apoio à candidatura do Geraldo Alckmin, né, para a presidência da República. Mas como é que o PPS está se organizando aqui em Minas? Tá, só fazer uma correção. A gente teve um congresso nacional em março e foi aprovado um indicativo de começar um diálogo, né, com os partidos que a gente chama aí do Centro Democrático, em torno de construir uma candidatura, né? Não foi aprovado um apoio especificamente ao Geraldo Alckmin. Mais uma possibilidade. É uma possibilidade, sim, pela proximidade do partido, da direção do partido com o candidato, mas nós estamos conversando com outros candidatos ainda, né? Então, não há nenhum tipo de veto ao partido caminhar com outros candidatos que façam esse trabalho de reunir os partidos que querem a reforma política, que querem fazer as reformas que devem ser feitas no Brasil e que fujam do extremismo político que a gente está vivendo hoje, né? Acho que a gente precisa de um momento em que a gente precisa de reformar as instituições no país e ir para qualquer um dos extremos que estão se apresentando. Não me parece ser o caminho ideal para a gente poder fazer uma discussão séria e que respeite todas as vontades e características da população. Mas nos últimos anos, o PSDB não foi um partido que esteve ali naquele extremo, polarizando a discussão, por exemplo, em 2014, com aquele debate quase fraticida entre o senador Aécio e a então presidente Dilma? Sim, Rodrigo, eu concordo que houve uma polarização na questão eleitoral, né? O que a gente está vivendo hoje é uma polarização ideológica, né? São extremismos políticos que estão se apresentando e que não constroem uma sociedade democrática, né? O que a gente está vendo é pessoas que aderem a uma ou outra narrativa, gente que prega o ódio, né? Principalmente nas redes sociais a gente tem visto muito isso, e o PPS defende que seja feito um caminho de apaziguamento do meio político e que as pessoas possam se sentir realmente representadas, né? E não que sejam movidas por situações aí emocionais ou por questões que não ajudam a construir uma sociedade mais democrática, de mais respeito, de mais tolerância. Você falou, me chamou a atenção aí a questão das reformas. O PPS ele é favorável às reformas da forma como elas estão sendo apresentadas hoje? Eu me refiro à da Previdência, que foi a que ainda não foi a votação, que acabou subindo aí no telhado depois dessa intervenção lá no Rio de Janeiro. Olha, Delma, eu acho que o PPS deve ser o partido que mais discutiu a questão das reformas. O PPS é favorável que haja reformas, mas em momento algum se posicionou plenamente favorável à forma como as reformas foram propostas, né? A nossa bancada de deputados
fez vários questionamentos à forma como a reforma da Previdência estava sendo apresentada, fez vários questionamentos à reforma trabalhista que foi apresentada e, aliás, várias alterações que foram feitas nessa reforma foram apresentadas pela bancada do partido. Então eu acho assim, o PPS se posiciona no momento hoje em que ele é pró-reformas, ele acredita que o Brasil precisa sentar e fazer uma discussão tanto da reforma trabalhista como a reforma política, a reforma da Previdência, mas tem sérios questionamentos à forma como a coisa vem sendo feita, né? Inclusive a gente sabe que a gente está num momento em que o atual governo é muito questionado e aí fica uma situação muito difícil de se apresentar qualquer reforma porque ela não vai receber o respaldo devido pela população, né? Aqui em Minas Gerais, a gente tem a candidatura do senador Antônio Anastasia ao governo de Minas, ainda falando desse assunto da eleição, mas tocando o foco aqui para o nosso quintal, digamos assim, Maurício. E a candidatura dele mexeu muito, a pré-candidatura dele ao governo de Minas mexeu muito com o tabuleiro político aqui no estado. O PPS, historicamente, apoiou os tucanos enquanto governadores ao longo dos mandatos do senador Aécio, hoje senador, então governador, do próprio mandato de Anastasia à frente do governo de Minas. A tendência é que o PPS caminhe mais uma vez ao lado do senador Antônio Anastasia nessa disputa pelo governo de Minas, e seria a defesa que você faria enquanto secretário do PPS de Belo Horizonte? Olha, Rodrigo, o PPS realmente participou do governo PSDB, foi apoiador de primeira hora dos 12 anos que o PSDB governou Minas Gerais, mas não necessariamente se alinha com o governador Anastasia de forma prioritária, né? Nós estamos abertos ao diálogo, a gente acha ainda que não houve uma definição do cenário eleitoral. O partido tem uma proximidade também com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, e estaria, acho que hoje, eu te diria que estaria gravitando entre essas duas candidaturas. É claro que a candidatura do ex-governador, do professor Anastasia, ela meio que se impõe de uma forma muito forte nesse momento, em que a gente tem um governo que é extremamente questionado e que se espera candidaturas que possam romper com o atual governo, com o atual status quo do Estado, né? Até quando o partido deve se definir? Vocês colocaram prazo? Olha, a gente tem tentado marcar conversas, né, públicas e abertas com todos os pré-candidatos. Então, o ex-governador Antônio Anastasia deve ser convidado a fazer um desses debates na sede do partido, né? A população vai ser toda convidada para isso. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, também deve ser convidado para esse diálogo com a população, com os militantes do partido. E até junho, eu acho que o partido deve até final de junho, o partido deve começar a se posicionar, a se direcionar para uma dessas duas candidaturas, né, no momento. Embora a gente sabe que política é uma coisa que muda a todo momento, pode surgir uma outra candidatura aí do campo democrático, que represente melhor os partidos de centro e esquerda e que o PPS acabe se alinhando com ele. Muito bem. Maurício Marques, secretário-geral do PPS em Belo Horizonte, falando com a gente a respeito do processo de cassação do vereador Wellington Magalhães e falando também de política nacional, de política local. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo. Rodrigo, eu que agradeço. Delma, obrigado. Um bom trabalho para vocês e um bom dia aí para todos os ouvintes. Você queria até registrar um luto, você falava comigo antes da gente começar a entrevista, só para a gente não perder essa informação. Sim, né? eu acabei me esquecendo, a gente entrou logo no assunto. O PPS, infelizmente, né, está vivendo um momento de luto pela morte da nossa militante, a Ludmila Braga, filha de um militante histórico do partido aqui em Belo Horizonte, o Leandro Braga. Então fica aí a minha solidariedade ao Leandro, à sua família, a toda a família do PPS que se encontra consternada com mais esse crime, né, mais esse feminicídio, e que me assusta muito como as pessoas se prendem a discutir o fato e esquecem que a origem disso é uma sociedade que a gente sabe que é machista, uma criação que todos nós homens recebemos e que às vezes a gente não percebe
que pode provocar esse tipo de atitude, né? Me assusta muito quando as pessoas criticam o assassino, dizendo que pode ser uma pessoa, um louco, uma pessoa que perdeu a razão, mas esquecem que isso tem uma fonte a que todos os homens da nossa sociedade estão submetidos. Então, eu acho que a gente tem que começar a fazer essa discussão, perceber que a forma como os homens são culturalmente criados na nossa sociedade incute na gente esse tipo de comportamento sem a gente muitas vezes perceber, né? Eu não sei de nenhum homem que não tenha, em algum momento da sua vida, tido algum ato fomentado pelo machismo que recebeu. Ele está falando da Ludmila, servidora da Câmara dos Vereadores de Contagem, que foi assassinada por um policial civil dentro do Legislativo de Contagem, assunto que a gente acompanhou ao longo dessa semana. Mais uma vez, obrigado, Maurício. Prazer recebê-lo aqui.